Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Fred. Salve, salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Renan, como é que você tá? Tudo certo. Maravilha. Bem, hoje nós vamos falar sobre as vozes verbais e o agente da passiva que está ali, né, junto com vozes verbais. E também a gente vai falar sobre adjuntos adverbiais, ainda pensando o período simples, mas a gente já está chegando ao fim dessa parte. Daqui a pouco a gente vai começar a falar de período composto e depois, né, a gente já começa aí a parte da preparação para a reta final do Enem, belezinha? Bem, vamos começar então falando sobre vozes verbais. Quando a gente fala de voz verbal, a gente está falando exatamente sobre o quê? Bem, eu vou retomar os dois assuntos iniciais de sintaxe. Que dois assuntos são esses? Sujeito e predicado, ok? Vamos recapitular isso antes de a gente chegar em voz verbal. O sujeito é o termo sobre o qual a gente faz uma determinada declaração. O predicado é a declaração que a gente faz sobre o sujeito. Bom, quando a gente fala sobre vozes verbais, a gente analisando essa separação, sujeito e predicado, a gente consegue olhar para o sujeito e saber se esse sujeito pratica a ação que o verbo expressa ou se ele não pratica a ação. No caso de ele não praticar, a gente observa se ele recebe. Então, ele praticando ou ele recebendo essa ação vai determinar o tipo de voz verbal, ou seja, como o verbo vai se manifestar naquela construção de oração. E aí a gente tem esses tipos de vozes: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E aí lembrem-se, é sempre o diálogo do sujeito com o verbo. Ele pratica ou ele não pratica a ação do verbo. É isso que vai permitir que nós classifiquemos a voz verbal de um determinado período, ok? Bem, vamos começar então e vamos falar sobre voz ativa. A voz ativa é aquela em que o sujeito pratica a ação do verbo. Se ele pratica a ação do verbo, esse sujeito é agente, ou seja, é o que age, é o que pratica. Reparem aqui nesses exemplos, vamos sempre separar sujeito e predicado, como a gente tem feito já há um bom tempo, para que vocês possam observar. Anthony ama a Amanda. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando? Sobre Anthony, sujeito.
O que eu estou falando sobre Anthony? Ama a Amanda. Predicado. Isso aqui é o predicado, ok? E aí eu tenho aqui o verbo amar. Quem ama, ama algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Exige o objeto direto como complemento verbal. Bem, nesse caso, o que a gente vai observar? No verbo, a gente vai perguntar se o sujeito é aquele que pratica a ação ou se é quem recebe a ação. O Anthony é quem pratica a ação de amar ou o Anthony é quem recebe o amor? O Anthony é quem pratica. Então, o sujeito desta oração, Anthony, é um sujeito simples, classificando o tipo de sujeito, tá? Não muda em nada, mas esse sujeito pratica a ação. Então, ele é sujeito a gente. Nesse caso, eu tenho aqui voz ativa. Olhem o segundo caso. Jorge quebrou as janelas em todas as salas. Sobre quem eu estou falando? Sobre Jorge. Sujeito. O que eu estou falando? Quebrou as janelas em todas as salas. Tudo isso daqui é o predicado, ok? Bom, vamos olhar o verbo quebrar. Quebrar é uma ação, indica uma ação. Então vamos perguntar se o sujeito pratica ou recebe essa ação. O Jorge quebrou as janelas ou o Jorge foi quebrado? O Jorge praticou a ação. Light Versal Leve du Quai. Install and go. Ou se ele é quem recebe a ação. E aí, nesse caso, é paciente, mas não vamos falar disso agora. Sendo ele o que pratica, sendo ele agente, a gente encontra aí uma voz ativa. E aí, agente aqui é junto porque é aquele que age. Quando eu falo agente, como sinônimo de nós, é separado, é a e gente, ok? Bem, por outro lado, temos a voz passiva. Na voz passiva, o sujeito não vai, presta atenção nisso, não vai de jeito nenhum praticar a ação. Ele vai receber a ação. Ele sofre a ação, tá? Então, ele é sujeito paciente, porque ele não pratica. Lá na outra, a gente tem o sujeito agente, ele pratica, que é a voz ativa. Na voz passiva, o sujeito é paciente. Bem, essa voz passiva pode aparecer de duas formas pra gente. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A gente já vai falar sobre cada uma, tá? A voz passiva analítica, ela vai ser formada da seguinte maneira. Na construção do predicado, a gente vai ter o verbo auxiliar com todas as desinências e o verbo principal no particípio passado, tá? E a gente tem a voz passiva sintética, também chamada de voz passiva
pronominal. O que é a voz passiva sintética? É aquela voz em que o verbo vai estar com a partícula ser, que é o pronome apassivador. Então, olha o que eu já falei com vocês quando a gente falou sobre sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele acontece em algumas situações, e duas são as mais importantes. Quando o verbo está... Isso eu estou falando do sujeito indeterminado, tá? Não aqui, para chegar aqui ainda. A primeira, quando o verbo está sem referência nenhuma na terceira pessoa do plural. Compraram pão, viram você na rua, falaram de você. Alguém que eu não sei quem comprou, viu, tá? Falou, enfim. E o segundo caso, que é quando eu tenho os verbos com a partícula ser, mas também sem um referente. E aí, nesse caso, é o verbo intransitivo, o verbo transitivo indireto e o verbo de ligação. Ou o verbo transitivo direto e indireto, mas com o ser ligado na parte da construção do indireto, tá? Bem, aí eu tenho o sujeito indeterminado. Agora, quando eu tenho voz passiva, para eu ter voz passiva, eu tenho que ter verbo transitivo direto. Então vem comigo no quadro rapidinho, porque vocês precisam ter isso decorado. Ó, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo de ligação. Tudo isso aqui, mais o ser, isso aqui garante sujeito indeterminado. E aí vocês têm que retomar as aulas que eu já falei com vocês. Agora, quando eu tenho verbo transitivo direto, e a esse verbo eu tenho o ser, aí eu tenho voz passiva sintética. Então isso daí vocês podem anotar ou dar um print. Daqui a pouquinho a gente já vai voltar no quadro, tá? Podemos? Vamos lá? Bem, a voz passiva sintética, ela é chamada de sintética porque ela é enxuta. Ela fica numa construção menor que a analítica. A ideia de analítico é a ideia de você fazer uma análise, destrinchar. Então o verbo é destrinchado, tá bem? Bem, vamos lá. As casas são vendidas. Vamos identificar o sujeito e o predicado. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando? As casas. O que eu estou falando? São vendidas. Sujeito e predicado. Bem, vamos pegar agora aqui, que eu tenho a ação de vender, tá? E vamos perguntar para o verbo. A casa vende? É ela que pratica a ação de vender? Ou ela sofre a ação de ser vendida? Ela sofre a ação. Se a casa sofre, a casa é sujeito, a gente já identificou isso. Se a casa sofre a ação de vender, de ser vendida, perdão, ela é sujeito paciente, porque ela não praticou a ação. Então, nesse caso, eu tenho voz passiva. Como eu tenho verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, eu chamo isso de voz passiva analítica. Olhem o caso de baixo. Vendem-se casas. Sobre o que ou sobre quem eu estou falando? Casas. Sujeito. O que eu estou falando? Vendem-se. Bem, a casa pratica a ação de vender ou a casa sofre a ação de ser vendida? Ela sofre. Se ela sofre, ela é sujeito paciente. Essas duas orações, elas são exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui eu tenho voz passiva analítica. Embaixo eu tenho voz passiva sintética. E na voz passiva sintética é que vocês não podem
confundir com o que a gente acabou de ver no quadro. Como que eu resolvo isso, Felipe? Vendo a transitividade do verbo. Quem vende, vende algo. Aí você pode me perguntar assim agora, Felipe, se quem vende, vende algo, é verbo transitivo direto. Ele pede um complemento, que é o objeto direto. Por que casa não é objeto direto? Simples, porque tem um C aqui. Se eu tirasse esse C, casa seria complemento de vendem, tá? Então, por exemplo, vendem casas. Alguém, aí o sujeito é indeterminado. Aí eu sei que tem alguém que eu não sei quem vende. E o que vende? Casa. Então, nesse caso, casas seria, sim, o objeto direto. Com o C ligado a esse verbo, casas é sujeito. Então, prestem atenção na estrutura, ok? Bem, vamos falar sobre a voz passiva analítica. E aí a gente vai para o quadro daqui a pouquinho, tá? Eu peguei as mesmas frases que estavam lá na voz ativa. Ó, Amanda é amada pelo Anthony. Vou voltar aqui, ó. Anthony ama Amanda. Jorge quebrou as janelas em todas as salas. Jéssica tem arremessado o prato na parede. Olha como que isso fica. Como que se dá a voz passiva analítica? Ela vai partir da ideia da voz ativa. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter o sujeito que não pratica a ação. O sujeito, nesse caso, é o que recebe a ação, é o que sofre a ação. Então eu chamo de sujeito paciente. Eu tenho uma locução verbal. Essa locução verbal é construída a partir do verbo auxiliar, ter, ser, haver, estar, mais o verbo principal no particípio passado. E depois eu pego aquele que pratica a ação e ele vira o meu agente da passiva. A gente já começou a falar sobre agente da passiva. Por quê? Ele é o que pratica a ação, só que está na voz passiva. Então eu chamo de agente da passiva. Olha como é que vai ficar. Amanda é amada pelo Anthony. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando? Agora é sobre Amanda, sujeito. O que eu estou falando? É amada pelo Anthony, predicado. Bem, a Amanda pratica a ação de amar ou ela sofre a ação de ser amada? Ela sofre a ação de ser amada. Então, sujeito paciente, ok? Locução verbal é amada. É o verbo auxiliar, verbo ser. Amada é o verbo amar no particípio passado. Pelo Anthony é quem ama, é quem pratica a ação de amar, só que ele não está no sujeito. Reparem que ele vem antecedido por preposição. Como que eu não confundo então com sujeito, Felipe? Simples, porque ele está preposicionado. Não existe sujeito preposicionado, ok? Como ele pratica a ação, mas ele está na voz passiva, a gente chama de agente da passiva. As janelas foram quebradas pelo Jorge em todas as salas. Sobre o que ou sobre quem eu estou falando? Agora eu estou falando sobre as janelas, sujeito. O que eu estou falando? Foram quebradas pelo Jorge em todas as salas, predicado. Bem, as janelas praticam a ação de quebrar ou sofrem a ação de ser quebradas? As janelas sofrem, então é sujeito paciente. Foram quebradas, verbo auxiliar e verbo principal no particípio passado. Quem praticou a ação? Ó, quem foi que realizou a ação de quebrar? Jorge. Então é aquele que pratica a ação na voz passiva. Eu chamo de agente da passiva. Em todas as salas, continua ali no meandro da oração, tá? O prato tem sido arremessado na parede pela Jéssica. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando? Sobre o prato, sujeito. O que eu estou falando? Tem sido arremessado na parede pela Jéssica. O prato pratica a ação de arremessar ou sofre? Sofre, sujeito paciente. Lembra que lá na original era já uma locução. E aí eu tenho mais um, ó. Tem sido arremessado. Então, ó, tem
sido, aquele verbo virou também particípio, o que já estava lá, vou voltar aqui, ó. Tem arremessado, tá? Então o tem permanece entre o verbo ser no particípio e o verbo principal no particípio. Tem sido arremessado na parede. Quem praticou essa ação? A Jéssica. Então, ó, pela Jéssica, ó, antecipado por preposição. Vem comigo no quadro, só para vocês entenderem. Vou separar com as 3 cores, tá? Então, olha só. Ana comprou. Vou botar compra. Ana compra o pão. Ana compra o pão todo dia, tá? Vou botar aquela reticência ali só pra gente não ficar muito na frase, porque o importante é isso aqui. Vamos lá. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando? Sobre Ana. Ana é o meu sujeito. O que eu estou falando? Compra o pão. Predicado. A Ana pratica a ação de comprar? Sim. Então, sujeito, agente. Compra, verbo transitivo, direto. O pão, objeto, direto. É o complemento que se liga ao verbo transitivo direto. Isso aqui caracteriza voz ativa. Por que voz ativa? Porque o sujeito é o agente. Agora eu posso transformar essa oração em voz passiva analítica. Como? Aquilo que era objeto direto da voz ativa vem para cá e vira sujeito. O pão. Aí eu venho no verbo. Esse verbo tem um tempo, um modo. Ele está no presente do indicativo. Ana compra o pão. Então o verbo auxiliar tem que ter essa mesma estrutura aqui, esse mesmo tempo, esse mesmo modo. E o verbo principal vai para o particípio. Então, o pão é, ó, presente do indicativo, comprado. Particípio passado do verbo comprar. Quem é que pratica a ação de comprar? Ana. Aí vira preposicionado. O pão é comprado por Ana. O que mudou? O pão continua sendo, né? Continua sendo não. Ele vem para a posição do sujeito. Só que ele não pratica mais ação. Então é sujeito paciente. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto com um verbo auxiliar, que a gente chama de locução verbal. E ali por Ana, a gente tem agente da passiva. Essa estrutura aqui caracteriza voz passiva analítica. A voz passiva analítica se dá a partir da locução verbal, ok? Então, deem um print aí para a gente poder voltar aqui. A gente passou uma oração da voz ativa para a voz passiva. Reparem que o tempo verbal da oração na voz ativa determina o tempo verbal do verbo auxiliar. Tá? Então, ó, volta aqui rapidinho, ó. Ama, presente, ó, é presente. E aí o amar vira amada. Ó, quebrou, pretérito perfeito. Foram, pretérito perfeito. E aí o verbo era quebrar, virou quebradas, porque tem que ir para o particípio, ok? Então vocês precisam manter o tempo verbal. Lá no outro, ó, tem arremessado. O tem está no presente e ele se mantém. Eu acrescento o verbo ser no particípio e o arremessado permanece também no particípio. Então eu tenho o acréscimo de um particípio, ok? Bem, como que eu vou fazer então para analisar isso? É exatamente isso que eu fiz no quadro que vocês precisam sempre considerar. O sujeito da voz ativa, tá? Passa a ser agente da passiva, quando eu passo para a voz
passiva. Foi o que a gente fez ali no quadro. O objeto direto da voz ativa assume a posição de sujeito, só que ele é sujeito paciente na voz passiva. E o que é verbo transitivo direto assume a forma de locução verbal. Então, ó, Andréia comprou um vestido novo, sujeito que pratica a ação. Verbo transitivo direto, objeto direto, um vestido novo. Fazendo a mutação aí, ó, um vestido novo virou sujeito, só que aqui ele não pratica a ação, ele sofre. Comprou, pretérito perfeito. O verbo tem que ficar, o auxiliar tem que ficar no pretérito perfeito. Foi. E aí o verbo principal é o comprar. Ele vem para o particípio. Comprado. Andréia praticou a ação, vem com a preposição. Por Andréia. Então eu já coloquei todo esse passo a passo aqui para vocês. Quis fazer primeiro no quadro para vocês observarem como é que se faz, tá? Porque isso cai em vestibular também, pedindo a forma correta como uma frase pode ser a transposição de outra, tá? Ou da voz passiva para a ativa, ou da voz ativa para a voz passiva. Há as duas possibilidades, tá bem? Bem, e o que é o agente da passiva? O agente da passiva é exatamente esse ser que pratica a ação, só que ele se encontra na voz passiva. E aí, essa voz passiva só pode ser a voz passiva analítica. O agente da passiva não vem na voz passiva sintética. Ele, lá na voz ativa, funciona como sujeito agente, o sujeito que pratica a ação. Na voz passiva, ele continua praticando a ação, mas ele não vem na posição de sujeito. E a principal característica é vocês perceberem que ele vai vir antecedido por uma preposição. E isso ajuda você a não confundir com o sujeito, porque, como eu falei, o sujeito não pode ser preposicionado. Então, reparem aqui nesses exemplos, ó. O carro foi vendido pelo dono. Sujeito, o carro. O carro pratica a ação de vender? Não. O carro sofre a ação de ser vendido. Então, sujeito paciente. Foi vendido, locução verbal. Quem praticou a ação de vender? Ó, o dono. E aí ele vem antecedido por preposição. Passando para a voz ativa, ó, o dono vendeu o carro. E aí o dono aqui é sujeito agente. Aqui ele não é sujeito, aqui ele é agente da passiva. Reparem que ele não perde o status de agente, ele só perde o status de sujeito aqui. Aqui ele vira agente da passiva e aqui ele é sujeito agente. O inferno é pavimentado de boas intenções. Então, sujeito, inferno. Predicado, é pavimentado de boas intenções. O inferno pratica a ação de pavimentar? Ele sofre a ação de pavimentar. Quem é que pratica essa ação? As boas intenções. Então, ó, passando para a voz ativa, boas intenções pavimentam o inferno, tá? Agente da passiva e aqui sujeito agente. Último exemplo, a mesmíssima coisa. A menina é apaixonada pelo namorado. E aí, tomem cuidado aqui, porque você não tem uma voz passiva. Por que não tem uma voz passiva? Ó, a menina é apaixonada pelo namorado. Vamos lá. Sobre quem eu estou falando? A menina, sujeito. É apaixonada. Isso daqui não é uma locução verbal no sentido de voz passiva. Quem é que tem a paixão? É a menina. A menina não sofre. Então pensem nisso. Não tem voz ativa, perdão, voz passiva aqui, tá? O pelo namorado completa o sentido de apaixonado. Quem é apaixonado por algo ou por alguém. Então aqui é um complemento nominal e não um agente da passiva. Então não saiam observando. Ah, tem a preposição, agente da passiva. Vocês têm que ver lá na locução verbal se
o sujeito pratica ou sofre a ação. Lembra disso. Porque para ter agente da passiva tem que ter voz passiva. E tem que ter um sujeito que não pratica essa ação. Tá bem? Bom, já a voz passiva sintética ou voz passiva pronominal não vai ter locução verbal, nem vai ter agente da passiva. Ela vai ter apenas o verbo transitivo direto, que vai estar sempre na terceira pessoa, podendo ser a terceira do singular ou do plural, e esse verbo estará ligado ao ser, a partícula ser, que nesse caso é um pronome apassivador, tá? O que vem depois é o sujeito paciente. Então aqui, ó, compram-se jujubas. Eu posso transformar isso daqui em voz passiva analítica. Jujubas são compradas. Para que você possa identificar que jujubas é o sujeito, tá? Pede-se silêncio aos alunos na sala de aula. Verbo transitivo direto e indireto. Olha o que eu falei com vocês, ó. O silêncio, né? Silêncio é pedido aos alunos. Então, transformei em voz passiva analítica. A ideia aqui mais fácil para vocês é essa. Transforma a voz passiva sintética em voz passiva analítica para você visualizar isso. Ela é sintética porque ela tem só o verbo, não a locução, e esse verbo está na sua conjugação normal, mais a partícula ser. O sujeito aqui, na primeira, é o termo jujubas. O sujeito aqui na segunda é o termo silêncio. Beleza? Bem, falando da última voz, a gente tem a voz reflexiva. O que é uma voz reflexiva? Pensa na ideia de reflexo, tá? Um espelho. Então, é aquilo que vai e volta. Na voz reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo o que pratica e o que sofre. Então, nesse caso aqui, o sujeito vai ter as duas funcionalidades em um só. Na voz ativa, o sujeito só pratica. Na voz passiva, o sujeito sofre exclusivamente. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Então, reparem aqui, ó. Eu me cortei com a faca. Quem praticou a ação de cortar? Eu. Mas quem sofreu essa ação de ser cortado? Eu também. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito que praticou a ação e sofreu a ação. Ele mesmo sofreu. Nesse caso, eu tenho voz reflexiva. E aí, reparem aqui nesse segundo caso. Olhou-se no espelho. Quem? Alguém. Alguém praticou a ação de olhar e esse mesmo alguém foi o alguém olhado. Ou seja, praticou e sofreu a ação. Como que essa estrutura se dá? Um sujeito que pode estar apagado ou não. A voz, né, o verbo na voz ativa, mais um pronome oblíquo, que vai ser o me, o te, o se, o nos ou o vos. E essa ideia, repara, aqui você tem o sujeito que vai ser agente e paciente. E o verbo estará na voz ativa, tá? Mas o sujeito pratica e sofre. É esse o ponto, tá bem? Isso a gente chama de voz reflexiva. Dentro da voz reflexiva, a gente tem a voz recíproca, que é um desmembramento. Então, olha só, vou voltar aqui. Na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente, ou seja, ele pratica e ele sofre a ação ao mesmo tempo. Mas o que você precisa ter em mente? Esse sujeito aqui indica um ser, um ser e nada além disso. Tudo que ele faz volta para ele mesmo. Então, por exemplo, eu poderia estar bebendo água aqui e vou até beber. De repente a água espirrar e eu falo assim, eu me molhei. Eu
indica um único ser. Pratiquei a ação de molhar, a gente. Mas eu sofri a ação de ser molhado, paciente. Na voz reflexiva recíproca, eu também posso chamar só de voz recíproca, a ideia é a mesma da anterior. O sujeito pratica e sofre a ação. Como é que diferencia então? Simples. O sujeito aqui não indica um ser, indica mais de um ser. E aí, um ser pratica em relação ao outro e o outro pratica em relação ao um. Esse um sofre e o outro também sofre. Então repara, quando eu disse que eu me molhei, eu pratiquei a ação e eu sofri a ação que eu mesmo pratiquei. Quando eu tenho a voz recíproca ou a voz reflexiva recíproca, eu pratico a ação e eu sofro. Mas o que eu sofro não foi pela minha prática. Eu sofro pela prática do outro. Então reparem aqui, ó. Eles se bateram. Tá? O que é eles se bateram? Vamos pensar aqui. Uma pessoa, pessoa 1 e a pessoa 2. A pessoa 1 praticou a ação de bater na pessoa 2. Então a pessoa 1 é a gente. A pessoa 2, nessa situação, sofreu a ação. Ou seja, apanhou. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa 2 também praticou a ação de bater na pessoa 1. Então, a pessoa 2 é também a gente. E a pessoa 1, nesse prisma, é o paciente, é a que sofre. Então, repara, a pessoa 1 não bate em si mesma. Ela não pratica a ação e sofre a ação dela mesma. Ela pratica a ação em direção ao outro e o outro sofre a ação. Mas esse outro também pratica a ação em direção a essa uma pessoa. E essa uma pessoa sofre a ação desse outro, ok? Então, ó, nós nos olhamos. Eu pratiquei a ação de olhar para você e você sofreu a ação de ser olhado, olhada. Então, agente e paciente. Mas você também praticou a ação de me olhar. Então, você é agente. E eu sofri a ação de ser olhado. Então, eu sou paciente. Nós nos abraçamos. Eu pratiquei a ação de abraçar você. E, nesse caso, você sofreu a ação de receber o meu abraço. Mas você também praticou a ação de me abraçar. E eu sofri a ação. Então, você é agente e eu paciente. Então, repara. Voz reflexiva. O agente indica um ser. Ele pratica e a ação que ele pratica se volta para ele mesmo. Me arranhei. Eu pratiquei a ação de arranhar e eu sofri a ação de ser arranhado. Voz reflexiva recíproca. O sujeito tem que indicar mais de um ser. E todos os seres são, ao mesmo tempo, agentes e pacientes, ok? E aí, nesse caso, a gente tem, então, sempre que olhar para a ideia de o sujeito indica um único ser ou ele indica mais de um ser, tá? A Luana mandou aqui, fiquei um pouco confusa, mas acho que entendi. Vamos lá. Renan, você pode, não precisa nem aparecer, só vem aqui rapidinho, só a sua mão. Ó, foi o que eu falei, ó. Vai aparecer sua mão aqui, ó, a mão aqui na câmera. Ó, nós nos cumprimentamos. Eu pratiquei a ação, a minha mão tá apertando a do Renan. Eu pratiquei a ação, nesse caso, e o Renan sofreu, ok? Eu, agente, ele, paciente. Mas ele também apertou a minha mão. Então ele é agente e eu, paciente. Reciprocidade. Então, ó, nós nos cumprimentamos. Ou Felipe e Renan se cumprimentaram. Felipe e Renan, sujeito. Os dois praticam a ação. E os dois sofrem. Só que repara, eu não sofri a ação porque eu fiz isso aqui. Eu não apertei a minha própria mão. Eu apertei a mão dele e ele apertou a minha.
Consequentemente, ele teve a mão apertada por mim e eu tive a mão apertada por ele. Então, é a ideia de reciprocidade. O que é recíproco tem sempre dois, pelo menos dois indivíduos, tá? Então, aquilo que eu mando para você e você diz assim, é recíproco. Significa dizer que você recebeu aquilo e que você está devolvendo aquilo para a pessoa que te mandou. Já na voz, que é só reflexiva, o sujeito indica um único ser. E aí a ação desse ser volta nele mesmo. Então, eu me arranhei. Eu fiz a ação, mas eu mesmo pratiquei a ação. E eu mesmo sofri essa ação. Então, é uma ação que eu faço e que ela se volta para mim. A ação que eu fiz de apertar a mão dele não voltou para mim, porque não fui eu que apertei a minha mão. Foi ele que apertou a minha mão. Então, na recíproca, o sujeito indica mais de um ser. Um praticando a ação em direção ao outro, o outro praticando a ação em direção ao um. Consequentemente, os dois praticam um em direção ao outro. E, ao mesmo tempo, os dois sofrem a ação do outro. Tá? Voz reflexiva. O sujeito indica um único ser. E ele, ao mesmo tempo, é o que pratica e a ação que ele pratica volta para ele mesmo. Ok? Então, voz ativa. O sujeito só pratica a ação. Voz passiva, o sujeito só sofre a ação. Voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação e ele indica um único ser. Voz reflexiva recíproca, o sujeito pratica e sofre a ação, mas esse sujeito indica mais de um ser. E todos esses seres são agentes e pacientes, ok? Bem, vem comigo aqui no quadro. A gente vai encerrar esse primeiro tempo. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode correr lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Mande a sua dúvida, que na primeira oportunidade eu terei o maior prazer em poder ajudar você. No próximo tempo, a gente vai falar sobre adjuntos adverbiais. Mas se ainda tiver ficado alguma dúvida também sobre isso daqui, vocês podem mandar que a gente tenta voltar e esclarecer isso, tá bem? Beijo imenso, até daqui a pouco, galera, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho